Idosos têm termorregulação ruim demais para fazer termografia. Isso procede? Aqui é Tomás Milho, termografista desde 2008, sempre com foco na área clínica e você está no canal da Termocracia. Este canal tem como objetivo a trazer assuntos sobre termografia clínica, trazendo ciência, novidades e esclarecimentos sobre termografia. Hoje vamos abordar o assunto de termografia em idosos e quebrar o mito que existe. Este conteúdo é para fisioterapeutas, educadores físicos, médicos do esporte, geriatras e todos que trabalham com idosos e podem usar a termografia como aliada na prevenção e na tomada de decisão clínica. Aqui não vou falar sobre diagnósticos médicos, nem de termografia esportiva de alta performance ou bioveterinária industrial. Agora, se você está pronto para sair da frente com essa tecnologia, vem comigo. Seja que a termorregulação do idoso está comprometida que valida o uso da termografia, será? Esta crença é extremamente comum e extremamente limitante entre vários profissionais. O que muitos profissionais interpretam como dificuldade de termorregulação, na verdade, é um conjunto de padrões técnicos específicos do envelhecimento e que podem ser lidos, interpretados e utilizados de forma ainda mais estratégica dentro da termografia clínica. Então, afinal das contas, a termografia, ela tem um recurso que pode ajudar para muita coisa. Então, não se fica limitado, pensando que, não, eu consigo só usar para isso. Então, a termorregulação falha em válida pressão? Não, com certeza não, tá? Então, a gente sabe que tem muita aplicação em patologias que impactam em idosos. Então, eu quero que você olhe este próximo slide. Este aqui eu peguei de uma revisão científica recente. Vocês podem ver aqui de 2023, está escrito aqui a referência, onde de forma clara podemos identificar muitas patologias que os idosos sofrem e como a termografia é um método sempre preventiva, pode detectar os primeiros sinais antes dos sintomas aparecer. Aí a gente pode evitar todo aquele sofrimento da pessoa, mesmo e da família também, todas as pessoas ao seu redor. Então, o seu uso pode fazer a diferença tanto para a sobrevida, como também para a preservação de qualidade da vida. Olha aqui, primeiro oncologia, depois doenças infecciosas, reumato, idoso que sofre disso, endócrino, oftalmo, ortopédico, avaliação da termorregulação em si, Aí temos a parte vascular, O idoso sofre muito com isso. Nem comentar, da hipertensão, neurológico, Então, assim, também, lesões, o idoso sofre muito, até para a parte da cirurgia, que ele fica dentro da UTI muito tempo, ele começa a ter aquelas lesões de pressão. Eu sei porque eu estou trabalhando com essa área também, a gente tem muita coisa positiva. Então, fiquem atentos, porque realmente muda completamente a situação. E o próprio idoso pode falar para você, não, estou bem, estou confortável, que legal. Então, já vi antes que o idoso não serve para a termografia, porque ele não regula a temperatura. A termalização dele é complicado, tem extremidades frias. Isso é verdade até um ponto, mas cuidado. O que muitos chamam de falha, a ciência chama de blunt, emboatamento da percepção térmica. Eles não têm a percepção que a gente tem, quanto mais ouve. Então, mas eles têm uma percepção. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo neste caso, tá? Então, a gente consegue ver esse fenômeno e entender que a fisiologia do idoso muda com o metabolismo mais desacelerado. Então, estudos mostram que o sistema nervoso envelhecido perde a sensibilidade ao frio, especialmente nas extremidades. Então, isso gera o chamado resfriamento assintomático. E vocês podem ver aqui, a lista dessa imagem aqui que temos. A fase da melatonina cortisol, o ritmo muda a temperatura central, do core para o ritmo. Então, a gente também tem uma mudança na atividade física, nos picos, e lógico, com a hipertensão, a gente pode ver que muda completamente. Então, nós temos uma fisiologia que muda e a gente tem que considerar. Esta imagem aqui, é bem típica.
Aqui o idoso te diz que está confortável, neutro, mas a termografia mostra mouse congelando no mapa térmico. O gradiente de temperatura é extremamente alto, ou seja, a termografia não é inválida pelo idoso. Ela é a única forma confiável de enxergar o que o paciente não consegue mais sentir. Eu mesmo, em aula sobre termorregulação, ensino isso, que os jovens, né, organismos mais jovens, eles têm um metabolismo mais acelerado, o que mostra na termografia que eles são mais quentes. Então, criança é muito mais quente. Idoso, ele está mais frio. E isso também tem a ver com o nível de água que tem no corpo também. A água é um regulador térmico muito, muito importante. Então, a idade diminui muito com a temperatura. Então, isso faz todo sentido. Mas, para piorar, temos que considerar o Blunting. Tá? Então, se por acaso você nunca ouviu falar de amputação térmica, né? Nós usamos este termo, né, para termografia para descrever, por exemplo, os casos onde uma parte do corpo do examinado está tão fria que está embaixo da temperatura mínima da paleta, tornando desta maneira o membro invisível à nossa análise. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, como esta mesma imagem pode ser ajustada pela escala, né? Esta aqui são imagens de uma pesquisa, né, que eles estavam aplicando, e eles estavam tentando medir, né, temperaturas ao longo do membro, no caso, né, para poder ver essa variação térmica no idoso. Tá? Então, basta você fazer um pequeno ajuste, né, na paleta, né, e aí você vai conseguir enxergar. Então, isso é importante para você poder revelar, né, o que está acontecendo. Isso é comum em disfunções também como o síndrome Renault, mas também pode observar isso nos idosos. Tá? Agora, sempre é importante, mas a questão não é se o idoso regula menos temperatura. A questão é os padrões térmicos que ele apresenta são consistentes, interpretáveis e úteis. É exatamente lá que fica, né, esta questão. E a resposta é sim, né, exatamente. Opa. Então, aqui a gente consegue entender, né, que o idoso tem, com o envelhecimento, né, tem essas alterações importantes. Microcirculação mais lenta, menor perfusão periférica, redução da espessura térmica, tendência a maior a inflamações crônicas, maior assimetria de uso funcional, respostas mais atenuadas a estímulos. Tá? Então, vocês têm que considerar isso. Temos uma mudança. Essas alterações não atrapalham o exame. São fisiológicos. Eles modificam o padrão, tornando algumas interpretações ainda mais evidentes, especialmente assimetrias vasculares, hotspot degenerativo e zonas de êxtase térmica. Neste trabalho científico, foram analisados dados da termografia como análises genéticas. Os achados foram muito, muito interessantes. Não sei se vocês enxergam isso, mas eu acho, né? Eu estou vendo, né, que uma tendência muito forte é que a genética começa a ser uma extensão da termografia, enriquecendo muito mais o nosso entendimento funcional, porque a termografia é um exame funcional, né? Então, o impacto do sono adequado no envelhecimento e patologias metabólicas, olha que legal que isso eles conseguem ver. Outro ponto importante é que idosos mais ativos fisicamente, o quadro muda. A termografia não existe termorregulação perfeita. Ela existe consistência de padrões, e isso o idoso tem. Só que de outro jeito. Né? Então, esta aqui é a questão. Então, aqui este é um trabalho da Sina, tá? Que estou trazendo aqui para vocês. Este trabalho foi desenvolvido, né, tem o nome Thermoface, dados de 2024, né, que foram coletados pelos pesquisadores, revelam que a distribuição do calor da face é um marcador de idade biológica mais sensível que imagens estruturais em 3D. Olha que interessante que eles estão declarando nessa pesquisa. Aí padrões de resfriamento no nariz e nas bochechas somados a um aumento de temperatura ao redor dos olhos, conseguem prever com alta precisão doenças metabólicas como gordura no fígado, esteatose, diabetes tipo 2 e hipertensão. Nossa, é bem interessante o trabalho deles. Vale a pena depois procurar, peguem esse aqui para a gente poder ver. Então,
Olha, no caso, a análise do sono, né? Padrões correspondentes aos dois primeiros componentes principais do termo phase, regredidos ao tempo do sono, né? O tempo do sono foi dividido em 5 níveis de acordo com a duração, né, do método STAR. Aí o painel, né, mostra este aqui de forma muito clara, tá? Então aqui a gente tem, aqui a gente consegue ver então esta diferença, né? O painel mostra o valor máximo da temperatura com a carga PLSR multiplicada por 1000. O N que se está vendo aqui refere-se ao número de amostras usadas para gerar a característica thermophase. Como vocês podem ver aqui, foi 2.374 amostras para ele chegar, para criar este modelo e poder falar sobre exatamente esta questão. Então, não foi uma pesquisa de poucas gente. A gente está acostumado a ver um N de 20, 30 pessoas. Nossa, 100 pessoas. Estamos falando para 2.374 amostras que eles pegaram para poder chegar neste nível de análise, associar isso com genética. Tá? Então, não é uma pesquisa fácil, não é uma pesquisa leve. Portanto, o padrão então que a gente está vendo, né, técnico do idoso, não é um ruído. Ele é um diagnóstico em tempo real da saúde celular e do envelhecimento metabólico. Tá? Então, outra coisa que é importante, né, é o relógio térmico. É outro ponto fundamental. Você não pode avaliar um idoso como avaliar uma mulher. Esta aqui é outra coisa, né? Uma pesquisa de 2023, tá, indicou, né, que homens idosos possuem temperaturas de repouso mais altas em 75% das áreas do corpo em comparação com as mulheres, independente do condicionamento físico. A gente sabe na termografia que existem variações entre sexos, tá? Então isso já foi provado. Aqui no Brasil temos o Eduardo Borba, que já publicou coisas inovadoras para a área, né, comparando os sexos para a parte militar, né, que eles fizeram. E a justificativa também tem a ver com a composição corporal, né? A mulher costuma ter muito mais gordura no corpo do que o homem, né? Então, são um dos motivos por que talvez isso está acontecendo. Agora, para quem trabalha também como parte de atividade física, né? Ou reabilitação, performance, a termografia detecta o nível de aptidão cardiorrespiratória fitness do idoso. Aqueles que são fisicamente ativos apresentam respostas de dissipação do calor muito mais eficientes nas pernas após o exercício. A termografia, então, se torna o seu termômetro de fragilidade versus vitalidade. Exatamente. Obviamente, isso tem uma associação direta com o fenômeno da sarcopenia presente nos idosos. Idosos ativos que treinam, retardam ou mantêm sua estrutura muscular intacta, fator que afeta completamente a termodinâmica. Com menos músculo, é esperado que teremos menos atividade metabólica na região. Será uma área hiporadiante, associação fria, para quem não entende este termo. Tá? Então, agora vamos entender um pouquinho todos esses benefícios, todos os benefícios, né, da termografia em idosos. Primeiro, aumenta a precisão na detecção de riscos em idosos, apresenta padrões térmicos que entregam mais informação do que isso. Então, a gente tem áreas degenerativas, ficam mais evidentes, processos inflamatórios crônicos se destacam, regiões com baixa perfusão mostram maior contraste, alterações de equilíbrio térmico ajudam a prever risco de quedas. Né? Agora, também, né, outro benefício importante é que facilita o acompanhamento da evolução. Tá? Aí, o idoso muda mais lentamente e isso é perfeito para acompanhamento térmico. Pequenas alterações são percebidas rapidamente, hotspots estáveis sugerem, né, degeneração. Mudanças bruscas sugerem inflamação aguda, ou seja, menor velocidade de resposta igual maior nitidez de padrão. Exatamente. E além disso, né, a gente pode ver aqui que isso diferencia processos degenerativos, de inflamatórios, com atenção às assimetrias, dá para diferenciar inflamação, hotspots intensos ou difusos, degeneração, zonas mais frias persistentes, problemas circulatórios, né, extremidades frias e dispersão muito lenta.
No idoso, esses padrões ficam mais contrastados, tá? E por fim, né, outro benefício importante é a questão da segurança, precisão também e não invasiva. Zero toque, zero radiação, né, zero desconforto. A termografia é uma das poucas ferramentas totalmente seguras para esta população, tá? Então, assim, aplicável em qualquer limitação de mobilidade, o que o profissional precisa é saber interpretar o padrão, não descartar. Okay? Para quem atua em casa de repouso, por exemplo, né? Ou geriatria avançada, a termografia é uma questão de humanidade. Pacientes com demência têm uma dificuldade ainda maior de comunicar desconforto térmico. Muitas vezes, eles estão em ambientes mais frios do que o recomendado e sofrendo sem poder expressar isso. Então, assim, termografia pode ser um recurso muito, muito legal para vocês poderem trabalhar. Então, uma avaliação plantar, por exemplo, pode ser de alta importância em pacientes diabéticos. Eu trabalhei nisso, foi meu TCC, então é incrível as coisas que a gente pode ver na termografia. Olha, esta aqui, como que seria? É bem simples. A avaliação da marcha postural é ótima também para ver a sobrecarga, se educar o paciente. Assim, pode evitar quedas, que é um problema grande para os idosos. Então, vocês podem ver que aqui, por exemplo, simplesmente a pessoa precisa apontar, sentar aqui, não tem um esforço, não precisa ficar em pé, nada. E olha a diferença que a gente consegue ver entre um pé e o outro. E detalhe, né? Diabético não sente alteração, porque ele já perdeu a sensibilidade do sistema nervoso autônomo. Então ele não sente que ele pisou no prego, ele tem uma lesão, ele está numa ferida que está aberta, que está contaminada. Não sente. E a termografia consegue ver isso com muito tempo antes, é preventiva. Então, você está numa casa de repouso, num lugar, né, que atende o idoso, fazer este screening térmico pode ser de extremo valor, né? Prevenindo, né, essas complicações. Tá? Então, resumindo, né? Resumo prático então, para o profissional. Como aplicar isso amanhã na sua clínica? Preparação adequada da sala, controle da temperatura, aclimação um pouco mais curta se necessário, posição confortável para o idoso, olhar específico para assimetrias. Sabe, não é comparar idoso com jovem, é comparar idoso com ele mesmo. A gente se compara, né? A gente se pega o membro direito com o esquerdo para fazer. Meia direita, meia esquerda, avaliação da coluna, sobrecarga dessa postura, estruturas degenerativas vezes áreas compensatórias, né? Então a gente consegue ver essas questões, né, de forma muito, muito mais tranquila, né? Então, você tem que priorizar mapas, né, de contraste com idosos, mapas como isotermas, paletas com maior contraste. São extremamente úteis. Identificação com 4 padrões de atenção profissional deve buscar 4 padrões principais. Hotspots súbitos, prováveis, inflamações agudas, zonas frias persistentes, né, degeneração, baixa perfusão, assimetrias funcionais, compensações musculares, extremidades muito frias, disfunção circulatória. E a avaliação plantar é fundamental para diabético, tem conversa. Tá? Acompanhamento então longitudinal, repetições periódicas permitem ver o envelhecimento térmico acontecer, identificar o que está mudando muito rápido, identificar o que está devagar demais também, detectar riscos antes do sintoma. Né? Então, resumindo, a gente pode falar, né, que nós temos, né, um padrão de aclimação, né? Não estica demais, 10 minutos em um ambiente controlado de 20 a 25 graus é o tempo necessário para estabilizar a resposta hemodinâmica. Outra coisa, foco na simetria, compara o idoso com ele mesmo, lado direito com o esquerdo. No idoso, as assimetrias degenerativas e vasculares saltam nos olhos, é muito fácil. Plantar e diabetes, o rastreio preventivo do pé diabético através de hotspot de capacidade, inflamação silenciosa, salva membros, literalmente. Tá? Então,
Esse aqui é o manual prático para você poder ver, tá? Então, faz isso aqui, tá? Se eu tenho ele com o próprio controle, usa alto contraste, tá? Este aqui é a menor velocidade de resposta metabólica, maior nitidez de padrões prontos, tá? Então, vai além do básico, tá? O idoso não tem termorregulação. Ele tem um sistema que existe um profissional mais qualificado para interpretar padrões de hipercirculação e metabolismo. A crença limitante não está na fisiologia do paciente, está na falta de atualização do avaliador. Tá? Então, queria aqui lembrar isso, né, que isso é importante. Tem que dominar a ciência técnica, clínica, por isso vocês têm que ter uma capacitação adequada. Ninguém nasce sabendo das coisas, tá? Então, pode seguir aqui a Thermocracy, tá? Não esquece de dar seu like, comenta aí, partilha. Se inscreve, né? Isso aqui também é muito importante, né? Para a gente poder acompanhar, né, o que está acontecendo. E, ups, isso não era para sair aqui. Dê seu like mesmo assim, né? Aí, respondendo auditivamente, idosos, tem termorregulação ruim demais para fazer termografia? Não, eles têm padrões diferentes e a termografia pode ser extremamente útil. A crença, então, nós estamos idosos, estamos profissionais. Ok, pessoal? Se você gostou deste conteúdo, deixa seu like, compartilha com alguém que também precisa entender isso. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, né? Isso ajuda o nosso canal muito, tá? Então, permite que eu continue trazendo até conteúdos de alto nível como este aqui, ok? E claro, né, que a gente tem que lembrar para vocês que nós temos os cursos de capacitação, onde, né, você pode, né, dominar essa técnica se você não conhecia neste vídeo pela primeira vez, tá? Você vai conseguir enxergar o que ninguém mais vê. Siga o canal da Thermocracy, deixe a sua dúvida aqui nos comentários sobre casos complexos como todos que eu mesmo tento responder, tá? Até a próxima e muito obrigado por ter assistido até agora, né, ao nosso episódio de hoje. E segue aqui que vai ter sempre mais.